Olá, amigos do Mundo Pet, que bom ter vocês em mais esse episódio de História de Patinhas, essa corrente Pet do Bem que faz parte de vocês junto com a gente. Hoje nós estamos com Paulinha, minha irmã. Olá, tudo bem? E com uma entrevistada pra lá de especial, que é a Ellen, uma querida, uma tutorinha assim que eu levo pro meu coração, e trouxe duas princesas com a gente, a Belle e a Leia. Oi, tudo bem? Que lindas! Elas ficam bem na câmera, hein? Estão ali descoladas. Não, elas estão ótimas, elas estão prontas para falar já. Nesse episódio. Ellen, obrigada por ter aceitado o convite. Eu fico muito feliz de estar aqui para contar a história das duas, que na verdade eu nem sei muito a história, principalmente da Belle, né? Que é a mais velha. E aí é mais uma história para a gente compartilhar com nossos seguidores, que é nosso objetivo é realmente ir compartilhando essas histórias pets do bem e incentivando cada vez mais a gente contar essa delícia que é ter pets, né? Então, eu fico muito feliz, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a vocês, é uma honra estar aqui. A gente queria saber um pouquinho da sua história com os pets, né? Começou quando criança, como é que foi? A gente sempre faz essa pergunta que a gente queria saber como é que os pets entraram na sua vida e qual a diferença fez. Eu comecei aos 7, 8 anos, foi meu primeiro pet. Foi um poodle, inclusive. A gente teve a Peach, então criei, a gente pegou ela pequenininha, ficamos ali, ela durou bastante tempo, toda a minha infância, então sempre tive cachorro ali com a gente, ela teve até 14, 15 anos. E logo depois a gente pegou uma outra poodlezinha, a Mel, que ficou com a gente também com bastante tempo comigo, com a minha mãe e com o meu irmão. A Mel, ela ficou inclusive ela conheceu a Belle, ela chegou a conhecer a Belle, ela teve 16, 17 anos, viveu bastante também. Uhum. E aí? Dessas você não tem foto? Não trouxe, né? Não trouxe. Mas depois, quem sabe, a gente coloca pra vocês, porque a gente gosta de ver também os antigos, né? Mas aí você tava com a sua mãe. Mas 2 poodles, então. Desculpa. Não, eu ia perguntar, eu queria ver só a linha do tempo. Tá vendo nossa linha do tempo, dos 7 aos 7 anos. Aí, quando você tava com a Mel, você tava com a sua mãe e com o seu irmão morando com eles ainda. E aí, como é que foi? Isso. Eu sou de Curitiba. Sou curitibana, morava em Curitiba. E meu irmão foi morar em Londrina. Minha mãe também foi morar em Londrina. Então, todos eles foram para Londrina. Minha mãe acabou falecendo. Meu irmão ficou com a Mel. Ficou com a Melzinha ainda quase 3 anos. Ele ficou com ela. Foi guerreiro ali, porque ela teve alguns problemas ali no final da vida. Uns problemas de saúde que ele teve que dar um pouquinho mais de apoio ali, mas ficou com ele ali. E eu vim para São Paulo. Eu acabei vindo para São Paulo. 2016, eu vim para São Paulo. Vim trabalhar em São Paulo e fiquei por aqui. E na pandemia, foi em 2020, foi quando eu morava sozinha, estava ali na pandemia, minha família longe, não tinha ninguém aqui. Acabei decidindo pegar um cachorro, era uma coisa que eu sempre quis, e como na pandemia estava ali, eu estava em casa, estava sozinha, tinha tempo para conseguir educar, conseguir ficar com ela, eu decidi que era hora de pegar um cachorrinho para ficar comigo. Foi quando a Belle veio fazer parte aí da história. E como que você escolheu ela? Você foi escolhida, né? Porque a gente sempre ouve essas histórias. Tipo, a gente se olhou e aí tanto você, pra comprar, sabe, quanto pra adotar, sempre tem esse negócio, né? Sempre tem. A Belle foi engraçado, porque eu decidi... Eu sou aquelas pessoas que primeiro fico olhando, e até achar o que... Com qualquer coisa, eu sou assim, né? Aí eu acabei seguindo, na época, no Facebook, alguns canis e tudo mais. E achei um canil que tinha poodle. Eu queria um poodle, mas quando eu entrei em contato com eles, eles não tinham nenhuma ninhada de poodle, mas eles tinham uma ninhada de Lhasa Apso. Então, aí eu disse assim, tá bom, então vamos pegar ele, já que eu estava decidida a ter um cachorro naquele momento, então peguei, disse que iria ficar, né, ela ainda tinha aquela parte, eu acho que da desmama, se eu não me engano são 2 meses, 3 meses que você pode pegar o cachorro.
E antes dele conseguir, de eu pegar o cachorro, ela disse assim, olha, o filhote que você tinha escolhido, ele tá doente, não vai dar para pegar ele. Mas eu tenho outro filhote, Lhasa também, tudo bem. Acabei escolhendo o outro, mas daí ela... alguns dias antes, ela disse assim, eu tenho uma notícia, uma amiga minha deu uma cria de poodle e ela tá doando a poodle dela. Você quer ficar? Nossa, é muito por Deus, cara, essas coisas, né? Não tem lógica isso. É possível. E tá doando, quer ficar. Sabe assim, uma coisa umas coisas que tinha. E a outra não poder, porque tava doente. Foi assim, era pra E aí, ela, mas aí você viu uma fotinha ou não precisou nem ver a foto? Falou, eu quero com certeza. Eu vi a foto. Pra se apaixonar. Vi a foto, vi os pais, né? Era criação caseira, né? Tanto que ela é um poodle, mas é um poodle meio misturinha, né? A gente vê pela patinha, mas é uma misturinha. E acabou sendo isso. Daí, na época da pandemia, eles me levaram, a Belle, em casa. Ela chegou miudinha de tudo, chegou ela tinha medo de pisar no piso que era gelado, ela ia só no... Então, ela... foi isso, foi... O começo ali da minha história com ela foi assim. E o que mudou, assim, pensando, porque você já tinha tido, mas é diferente, quando a gente mora sozinha, está numa outra cidade, num momento diferente de vida, o que mudou quando ela entrou bem na pandemia, assim? Eu acho que o que mais teve de diferença é que ela era minha responsabilidade, né? Até então... Era sua mãe, né? Era minha mãe, eu ajudei ali a criar tudo, mas a cachorra era da minha mãe que dava ali, que fazia tudo que precisava com o cachorro, enfim... Mas ali ela era minha responsabilidade, né? Ela era minha filha, ela agora dependia de mim para tudo. Então, acho que isso foi a grande virada, né? E eu descobri que eu tive cachorro a vida inteira, mas eu não conhecia o cachorro, né? Sim. Não conhecia realmente o que ele fazia, por que ele fazia. Então, eu fui estudar, eu estudei bastante para pegar ela, né, para entender ali os comportamentos, porque até então a época, tanto da Pitty quanto da Mel, eram épocas que a criação de cachorro era totalmente diferente do que a gente pensa hoje, né, essa criação mais positiva e tudo mais. Então, eu fui estudar, segui várias pessoas ali que falam sobre isso, estudar comportamento, adestramento, enriquecimento ambiental. Que legal. Então, eu fui... antes dela chegar, eu fiz ali um intensivão de como criar um cachorro, que legal, né? Nem todo mundo faz, super inspirador isso. E... Tanto que eu tava morrendo de medo, minha irmã disse assim, ele é só um cachorro, vai dar tudo certo. Mas aí você já estava casada? Não, meu irmão. Ah, seu irmão. Meu irmão achei falou, que era seu marido. Não, o meu irmão. É só um cachorro, vai dar tudo certo. Ai, que fofo. E como a gente estava na pandemia, né, a gente passou muito tempo juntas, então a Belle, ela é bem adestradinha, né, então eu conseguia fazer ali vários comandos por dia, conseguia adestrar ela de uma forma legal, que a Leia já não porque ela trabalhava à mas distância, né? Pra você ver a história de tutorzinho que não precisa do adestrador, estuda e faz a própria tutora. Isso aconteceu um pouco na pandemia, né, que ela é a parte, né? Ela é muito show, é uma tutora muito show, nota 1000. Mas realmente, na pandemia, as pessoas realmente ficaram mais em casa, trabalhando mais de casa e conseguiram entender um pouco mais isso, sabe? De como comandar, como fazer que as coisas derem certo, porque às vezes tem tutores que tinham crianças e tinham outros cães, então foi difícil. Tinha a questão das reuniões, né? Porque tava ali com o seu pet, entrando numa reunião, abre câmera, o pet... Né? Como é que ele fica, né? Fico imaginando, não é fácil, é igual um bebê, pode aparecer a qualquer momento. E eu tive, por exemplo, a preocupação de deixar ela longe de mim, justamente para não ter ansiedade de separação. Então, no começo... Pensando na volta, depois da pandemia. Exato. E no começo, assim, partia meu coração, mas quando ela era bem pequenininha, eu deixava ela num cercadinho bem na lavanderia, assim, durante o dia inteiro, para ela acostumar a ficar longe de mim, realmente.
Então, hoje em dia não é mais assim, mas assim, eu fiz isso para ela acostumar e ela não ter medo e nem essa ansiedade de ficar longe de mim. Hoje ela se comporta muito melhor do que a Leia, que eu não tive esses mesmos cuidados, né? Então, ela fica muito bem sozinha, ela não precisa dormir colada em mim, ela não anda atrás de mim o tempo todo em casa, né? Porque ela foi... eu consegui fazer ela se sentir bem também longe de mim, né? Acho que isso é importante. E isso é muito importante. Você não humaniza tanto o pet e, ao mesmo tempo, você tem que deixar ele livre. Você tem que falar que ele tem que acreditar que ele pode fazer as coisas, que ele pode ficar sozinho, que ele pode viver de uma forma não tão dependente. Isso é muito importante para a vida. Com a gente, com os filhos, com todo mundo. Mas você vê o que a Ellen falou, é muito assim. Geralmente, com o primeiro filho, a gente até trabalha um pouco melhor, pensando em humano, né? E no pet é a mesma coisa. O segundo, você já tá no olho do furacão, ele já vai, ele já vai com a vida, aí você já fala, eu não sei se você entende tanto, assim, como que tá a Leia hoje, mas a gente começa a nem entender muito o segundo filho, porque você não ficou tão assim, tentando entender e organizar. No seu caso, ainda teve o lance da pandemia. Então, tipo, na pandemia, você tá mais presente, por mais que você tá ali trabalhando, fazendo um monte de coisa. E ela estudou. Você tá mais presente. O primeiro filho também, mesmo humano, a gente organiza melhor o que a gente vai fazer. E o primeiro pet, geralmente, quando você vai pegar o primeiro pet, eu sei porque eu libero muito filhote lá na Encrenquinhas, né? Então, assim, o que você faz? Você explica tudo, a pessoa quer saber tudo, organiza tudo. Aí o segundo já vem, eu já sei, pau, não é? Mas aí você já sabe, mas você já vai diferente, não é isso? O que você acha? Como é que foi? Não é que o amor é perfeito, igual, mas assim, é diferente. Conta pra gente. Mas eu quero saber da história toda. Mas eu vejo até o vínculo que eu tenho com a Belly é diferente do vínculo que eu tenho com a Leia. A Belly, ela é mais apegada a mim, de querer carinho, de estar ali. Quando ela tá junto, ela gosta muito de carinho. Já a Leia não, ela gosta de ficar junto, mas ela mais solta, mais... E também é parecido com o segundo irmão. É isso. A Leia foi também paixão à primeira vista. Mas aí você falou assim, quero uma irmã, né? Quero uma outra. A Belly tava com quantos anos? Me lembra tudo que agora eu não vou lembrar. A Belly tava... Hoje ela tem 5, então ela tava na época com 2,5. E eu sei que... era hora de eu pegar outro cachorro, porque quanto mais velho o cachorro fica, ele não vai... aceitando, né? Essa convivência não é tão benéfica para o cachorro maior, porque ele não consegue ali acompanhar a energia de um filhote, né? Então, na época eu estava casada, daí eu acabei me casando. E tinha passado a pandemia também. Olha só quantas mudanças. Já estava ali bem no final da pandemia, a gente já estava ali um pouco, aquele trabalho um pouco mais híbrido, né, que ficava um pouco em casa, mas também ia trabalhar presencial. E na época meu ex-marido, hoje meu ex-marido, né, eu casei, e ele que veio com a ideia de ter uma... Porque a Belly sempre, como a gente tem essa ligação, né, a gente brincava todo dia, ela quer brincar comigo, ela não quer brincar sozinha, ela quer que eu fique jogando bolinha, que eu fique jogando... Então, ele disse assim, a gente precisa ter um cachorro para brincar com ela, né, pra gente não ter que despender mesmo, né? tanto tempo ali, A gente não podia sentar, assistir alguma coisa que ela tava em cima e queria atenção, né? Aí a gente começou a amadurecer a ideia, foi quando eu conheci o Encrenquinhas, na verdade, eu tinha uma adestradora que me ajudou com a Belly, mas muito online, então eu fazia algumas sessões assim, só de direcionamento mesmo. E eu conversei com ela que, talvez um maltês, alguma outra raça, né? Aí ela disse, olha, maltês não tem um comportamento muito legal, mas os malteses que eu atendi, que veio desse canil, que é o Encrenquinhas, são todos muito bons. Eu disse assim, deixa eu ver, né? Daí eu comecei a seguir no Instagram, aí eu vi a foto da Leia.
Jura? É aquela coisa assim? Não, tá vendo, cara? Não tem jeito. O nosso santo bateu, sabe? E era carnaval. Eu lembro que era carnaval e eu disse, não vou pegar agora porque a gente vai viajar e daí nos primeiros meses a gente não pode deixar em creche, não pode deixar em nada porque... Não tem vacina normalmente. Ainda e tudo mais. E fui deixando. E a cada 2, 3 dias a foto... Tava lá no site. Aquela foto aparecia. Até que eu disse assim, não, deixa eu ver, né? Eu acho que ela vai ter que ser minha. Aí a gente fez ali Aí passou um carnaval? Não, foi antes do carnaval. A gente fez um combinado. Peguei antes... Assim, então, não quando... conseguiu esperar nenhum carnaval. Não. Eu peguei antes e daí, quando no carnaval, eu deixei ela para castrar. Porque ela ainda, quando eu peguei, ela era muito titica e ela não tinha peso ainda para castrar. Então, a gente disse, até o carnaval vai ter o peso, você deixa aqui com a gente já aproveita e já castra, e daí você pega depois. Ela foi lá para Atibaia, fez a cirurgia, castrou, e daí eu peguei depois o carnaval. E a Leia foi amor à primeira vista com a Belle. Ela não larga a irmã. A Belle, já no primeiro dia que chegou, surpresa! Ela é apaixonada pela irmã. A Belle, eu digo que ela suporta a Leia. ela é mais de gente. A Belle gosta de gente. A Leia gosta de cachorro. Ela, na rua, quando a gente tá atravessando a rua e vê um cachorro do outro lado da rua, ela chora até eu ir lá e dar oi para os cachorros. E ela é muito apegada à Belle. Então, foi amor à primeira vista. Tá fechando o olhinho, tá quase dormindo. Ai, que delícia. Elas são muito fofas, gente. É difícil ficar assim o tempo todo na entrevista. Não, mas elas são demais. E o que a Ellen falou que é muito importante, por exemplo, tanto o fato da gente respeitar o animal que a gente já tem em casa, porque eu acho isso muito importante, né? Eu quero ter mais um, mas peraí, pensa um pouquinho, né? Que idade que tem o seu cachorrinho que já tá em casa? Como é que vai ser pra ele? Vai ficar triste? Não vai suportar essa raça que é ainda mais filhote, né? Que quer pular, quer brincar. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar, porque, assim, é o nosso filho, é o nosso ente da família. Então, até essas escolhas são muito importantes. E o que você falou da idade foi fundamental. Porque ainda é uma idade que, querendo ou não, a Belle estava passando da adolescência ali para uma fase ainda mais assim. É que a Belle, ela é tranquila, é diferente. Porque ela poderia ser até mais agitada na idade que ela tem. É que ela é muito, muito tranquila mesmo. Ela gosta de gente, ela é diferente. E aí veio a Leia, mas você vê como que a Leia pegou ela como mãe, né? É como se fosse assim, é minha mãe, ou a minha irmã mais velha que eu amo, eu vou seguir. Idolatro. E esse negócio de castração é isso mesmo. Muitas vezes o cachorrinho tá tão pequeno que você não pode pegar antes de castrar. E a gente só castra com pelo menos 1,2 kg a fêmea. Né? Então, assim, para você poder já levar a castradinha para casa. Então, eu acho que bateu tudo certo. Você viu lá no site, estava certo da castração, de poder fazer no carnaval, já foi para casa castrada. E eu acho muito bom isso, do que você levar para casa, você leva para castrar, é um trauma pro animal, sabe? É muita separação no começo. Então, eu acho que você fez tudo muito perfeito. Imagina a felicidade na hora que chegou, que as duas bateram o santo, deve ser muito legal, sabe? Muito, cara, mesmo. Top, era para ser, sabe, assim, tô no flow certo, tô fazendo as escolhas certas. Né, trouxe na hora certa. Eu fico imaginando que é isso que você sentiu no momento. Com certeza. Só que a Leia, eu não tive o mesmo tempo que eu tive agora a conta da Leia, é verdade. Ela chegou... Eu não tive o mesmo tempo, porque eu já estava voltando a trabalhar, o meu dia a dia já era muito diferente. A Belle, eu tinha ali horários, na hora do almoço eu parava, fazia os comandos com ela. A Leia, eu não fiz nada com ela. Eu até tentei no primeiro dia deixar ela separada, deixar ela no cantinho dela, não consegui. Ela gritou até ela conseguir fugir do cantinho que eu deixei ela. Sim. Mas é muito engraçado, porque ela aprendeu muito olhando a Belle. Olhando a Belle. Então, hoje, alguns comandos básicos de sentar, deitar, até o espera, ela aprendeu olhando a Belle, e ela sabe hoje porque ela viu a Belle. Então, a Leia, ela não fica sozinha em casa se não for com a Belle. Nesses dias, a Belle, eu fui levar a Belle, acho que tomar banho, alguma coisa assim, deixar ela em casa. E aí? Ela ficou 1 hora chorando.
Ela ficou 1 hora chorando. Agora, quando eu deixo as 2 sozinhas, ela fica de boa, numa boa. Então, até isso, que ela não larga a Belle. Ela ali é a irmãzinha dela mesmo. E elas dormem juntas? Elas não dormem com você? A Belle, desde pequena, eu acostumei... Como ela é maior, eu acostumei... Ela ficava comigo na cama, às vezes eu ficava assistindo alguma coisa, e na hora de dormir eu colocava ela no chão. A Leia eu tentei... E a Belle sabe a hora que tem que descer. Sempre soube a hora que tinha que ir pra cama. A Leia eu tentei fazer isso. Eu colocava ela no chão, dava 20 minutos, ela tava na cama de novo. Ela tava pulando. Ela sobe sozinha, ela não, né? Sozinha. Então ela dorme com você? Ela sobe sozinha. Aí eu larguei mão. E a Leia, depois que eu me separei, eu sempre faço uma caminha para ela do lado da cama ali, com o cobertor que ela gosta. Então ela deita do meu ladinho. A Belle tem dias que ela gosta de dormir comigo, tem dias que ela não gosta. Eu deixo ela à vontade. Eu deixo ela à vontade. Às vezes ela gosta de dormir na sala, aí no meio da noite ela vem pro quarto. Ela é mais independente, a Belle. Ela fica. A Leia não, a Leia vai atrás de mim, aonde eu vou, a Leia vai. Dormir, ela tem que dormir comigo. Então ela é mais apegada, tanto a Belle quanto a mim, né? Nessa questão de não ficar sozinha. Então ela tem esse problema, porque eu não eduquei, né? Não, segundo filho. Segundo filho. É segundo filho. Ô, Paulinho, e é até bom agora a Ellen falar um pouquinho, até para os tutores que estão ouvindo, que não é fácil ter pet, né? Assim, então, assim, não é fácil tanto o nervoso que a gente passa com as coisas que acontecem, o financeiro, a confiança que você pode ter de levar em algum lugar ou não, a separação quando precisa tratar. Eu sei porque eu já tratei bastante das duas e, graças a Deus, eu agradeço o carinho e a confiança. A gente também. Demais. Mas não é fácil, né? Conta pra eles, assim, tem os episódios, assim, né? Não, eu queria só, porque a gente tá chegando no final, eu vou aproveitar o gancho da Paty, e também porque eu quero trazer também um pouco de inspiração, porque, sim, é um desafio, assim como né, ter filhos humanos, filhos pets, é um desafio, tem, né, as partes maravilhosas, teve as partes mais desafiadoras. Então, que você também possa colocar a inspiração, né, algum momento difícil que elas fizeram a diferença na sua vida, sabe? O quanto mudou desde que elas apareceram. Então, sim, o desafio, mas também essa parte de, eu acho que 2 questões. Aquela dos medos, né? Quando tem um vômito, uma diarreia, um mal, né? Que você fica aflita e também todo o bem, com certeza. Terminar do jeito que a gente gosta aqui. É engraçado que com a Belle, qualquer coisa que acontecia, eu já corria no veterinário, porque eu não conhecia, com o tempo eu fui entendendo até onde eu sabia que dava para esperar um pouco, que ela estava bem, que era só muitas vezes gases, um mal-estar, né? Então, acho que isso é importante a gente conhecer o nosso cachorro, né? Porque eu sei quando elas não estão bem. Se a gente conhece o cachorro, a gente sabe quando ela... Às vezes é uma coisinha ali que você vê, um comportamento um pouquinho diferente que você vê ali, que tem alguma coisa que não tá legal, né? Mas eu acho que hoje eu sou sozinha, eu sou separada, então elas são a minha família, né? Então é muito engraçado que às vezes eu saio e estou em algum lugar com amigos, alguma coisa, eu fico pensando em voltar para casa porque eu quero estar com elas. Então, elas fazem é muito gostoso estar com elas. Então, eu estou sempre preocupada como elas estão, e elas são minhas companheiras. Então, eu acho que esse é o principal. Todo problema ali que eu tenho, principalmente a Belle, que ela é um pouco mais carinhosa, é mais grandona, eu vou ali, eu abraço ela. É muito engraçado que elas sabem quando a gente não tá bem, né? Elas sentem quando a gente não tá bem. Então, é isso. Elas são... melhor antidepressivo são elas. Ai, que demais. Quero agradecer muito a sua presença aqui. A presença delas é a primeira vez que eu vejo os pets o tempo todo no colo do tutorzinho. Grudado, e ela ali pulando. Não, e de boa, assim, não teve não é nada. Não, elas são nada. Desci, voltei, não, elas estão ali. Então, obrigada por compartilhar, obrigada
por ter vindo, por ter aceitado o convite, né? A Paty fala tanto, a gente fica tão feliz. E a gente vai pôr as fotos na hora do episódio mesmo, pra todo mundo poder... Pra gente, pra poder compartilhar acompanhar desde o começo, e tudo pelas mais. menores. Mas eu fiquei muito feliz. O brilho nos seus olhos, assim, isso é um amor. Nossa, assim... Acho que tem tudo a ver com o que a gente quer trazer aqui para o História de Patinhas, que é isso, a diferença que fez, né, o pet na vida das pessoas, né, que é um filho, pode chamar de filho, pode não chamar, cada um faz do jeito que quer, a gente aqui é muito livre, cada um faz do jeito que quer. Só para acabar, eu acho que a gente... Olha lá, pode acabar, dar um beijo das mães. Era esse gancho que eu ia pegar, porque eu tenho... quase 45 anos, e eu decidi que eu não teria filho, mesmo quando eu fui casada, eu decidi que eu não teria filho. Então, não tenho filhos. Hoje, para mim, elas são meus filhos. Então, elas são minha família, meus filhos. Então, eu me sinto mãe delas. Com certeza. Mas a mãe de 4 patas, o filho de 4 patas. E a gente é livre para ser que mãe, viu? E eu tenho prova, e que mãe. Muito obrigada por compartilhar essa história. Muito obrigada a você. Deli, você arrasou. Viu? Você arrasou. Você também, Lê. Ai, vem aqui. Vocês querem vir aqui? Tchau, tchau. Obrigada. Até o próximo. Beijo pra todo mundo. Obrigada.